On va continuer bien sûr d'évoquer les aspects structurels des politiques publiques du sport et de l'activité physique pour tous, avec cette deuxième table ronde qui va être consacrée justement quelque part au Brésil, avec l'agenda sportif systémique brésilien et les perspectives de collaboration que cela offre dans le cadre des politiques sportives inclusives. Alors en deux mots, le programme sportif systémique pour le Brésil, on va le développer, mais qu'est-ce que c'est ? Ça a été récemment élaboré par un ensemble de spécialistes et d'universitaires brésiliens. Il s'agit quelque part d'un agenda qui s'inspire des différents modèles internationaux qui visent à offrir des propositions pour soutenir la gestion publique et le gouvernement brésilien dans la construction et la mise en œuvre de politiques publiques inclusives. Tout cela, bien sûr, pour garantir le droit à la pratique sportive pour tous. Et on a vu ce matin à quel point cela a été capital et important à bien des égards. Alors pour cela, on va avoir un plateau de choix et je vais commencer par accueillir Daniela Kimi, qui est la directrice des sports et de la recherche à l'Instituto Peninsula du Brésil. Bienvenido, bon dia. Alors mon portugais est très limité, ça va se limiter à bienvenido, bon dia et obrigado. Et heureusement, il y a la traduction qui est là pour ça. On continue avec le Brésil, avec Anna Moser, qui est une ancienne joueuse de volley, médaillée olympique, s'il vous plaît, médaillée de bronze au volley en 1996 du côté d'Atlanta. Bienvenido. Et on accueille également avec plaisir Philippe Orliange, qui est le directeur exécutif en charge des géographies à l'AFD. Vous le savez, l'AFD, c'est l'Agence française de développement. Bienvenue, mon cher Philippe. Installez-vous. On va commencer tout de suite avec Daniela qui va venir nous présenter. Si vous voulez bien vous lever, si ça ne vous dérange pas. If you can please stand up. Thank you very much. Obrigada, Davi. Eu vou falar em português, seguindo o que todo mundo fez, falar com a sua língua mãe. Vou dar algumas instruções bem operacionais, mas que podem ajudar. Então, aqui nesse QR Code, vocês podem ter acesso aos documentos, que é essa agenda sistêmica que o Davi comentou, Raí também, que a gente produziu ao longo dos últimos meses, que a Ana vai ter oportunidade de apresentar, e também a programação do dia. Só lembrando que a gente tem, então, os fones para tradução, e vocês podem mudar o canal de tradução aqui no botãozinho do meio, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, a disponibilidade para discutir um tema tão importante, que é a agenda de políticas públicas para esporte e atividade física. A gente aproveita esse clima de Olimpíadas para falar de esporte e atividade física, mas a gente não está falando só de esporte de alto rendimento e de medalha, né? A gente não está falando só de atleta de alto rendimento, a gente está falando de esporte para todos. E aí acho que tem uma pergunta que é: por que vocês estão discutindo uma agenda dessa para o Brasil? Não, o Brasil não tem uma cultura de esporte, vocês falam de esporte, jogam esporte, tem atletas, né, incríveis, que conseguem resultados muito bons, né, estão ali entre os 15 primeiros nas Olimpíadas. Mas isso é uma realidade que não é da população. Então, quando a gente olha para a população do Brasil, e a gente começa olhando ali para as crianças e jovens, a gente começa com uma realidade na escola que passa pela infraestrutura, que metade das escolas não tem nenhuma quadra, então uma infraestrutura adequada e equipamentos, né? Então bolas e outros equipamentos que são necessários para uma boa aula de educação física e atividade física. E a gente tem mais de 70% das crianças e jovens entre 13 e 17 anos que são inativas. E a gente sabe qual que é o futuro dessas crianças e jovens. E aí, quando a gente vai passando para a idade, né, a gente vai passando para a idade mais adulta e idosa, a gente continua com esses números alarmantes. Então, a gente continua com 70% dessa população inativa. E aqui a gente tem um pouco do raio-x de quem que a gente está falando. Então, a gente está falando que a maioria dessas pessoas inativas são mulheres, quase 50%. A gente está falando que são quase 50% das pessoas que têm um ganho ali de um baixo ganho salarial. 62% não têm emprego,
E a gente está falando também que quase 80% das pessoas acima de 60 anos são inativas. Então, isso vai piorando ao longo do tempo, né? Então, apesar da gente parecer ter uma cultura de esporte, a gente não tem, como a Karen falou, como a Austrália, que é um valor de esporte para todos. E que isso é importante e é cobrado pela população, por os políticos. Se uma política de esporte não está sendo implementada na Austrália, a população cobra. Mas o Brasil precisa de políticas para a população poder cobrar. E aí, quando a gente vai olhar para o lado das políticas, tem uma questão super importante e central, que é, a gente não tem nem orçamento. Quando a gente olha para o orçamento que é direcionado, o orçamento federal direcionado para as políticas de esporte, a gente está falando de 0,04% do total do orçamento do governo federal. É isso mesmo, é 0,04%. A gente não está falando nem de 1%. Então, assim, isso mostra que não há prioridade. E isso impacta em outras questões que vão além do esporte. Então, aqui a gente fala que 75% das mortes elas estão relacionadas a doenças crônicas, e a gente sabe que uma vida ativa pode impactar em melhoria, né, nas questões de saúde. E a gente também sabe que a gente tem um gasto de 3,8 bilhões de dólares por ano que podiam ser evitados se a gente promovesse uma vida mais saudável. Então, também pegando o exemplo da Austrália, que a Karen falou que eles já estão calculando o valor, né, do esporte e atividade física, a gente tem alguns valores aqui para mostrar que a gente poderia ter ganhos, não só do ponto de vista da saúde, mas também ganhos econômicos. E é isso, né? Então, a gente tem um baixo engajamento da população, a gente tem uma população sedentária, isso começa na escola. A gente sabe que, quando começa na escola, a probabilidade de a gente ter um adulto sedentário é enorme, e um idoso sedentário ainda mais. E isso tem impacto em outras áreas, como saúde, economia, educação, desenvolvimento humano e inclusão, né? Inclusão de mulheres, inclusão de pessoas com deficiência, inclusão de pessoas da terceira idade. Então, esses são só algumas das áreas que a gente fala quando a gente vai para além do esporte, mas que tem impacto quando a gente fala de atividade física e esporte. E aí, quando a gente pensa nessa agenda sistêmica, e a gente conversa muito, né, da necessidade, a gente tem aqui a Ana como ex-ministra do esporte, que estava fazendo um trabalho muito importante nesse sentido, nesse período que ela ficou no ministério, que é olhar para o esporte com essa amplitude, com essa intersetorialidade e querendo combater a questão da inequidade, de acesso, de oportunidade e também a questão de não ter ações coordenadas com outras áreas. Então, educação precisa falar com esporte, economia precisa falar com esporte, saúde precisa falar com esporte. O esporte sozinho, ele não vai causar o impacto que poderia. Então, a gente precisa ter esse olhar multidisciplinar e também coordenar a implementação dessas políticas. E aí, no Brasil, a gente tem a implementação dos 3 níveis de governo, que é o federal, o estadual e o municipal. Então, quando a gente fala dessa agenda, a gente está olhando para esses 4 principais pontos que a gente quer apoiar, a trabalhar. E o principal objetivo é isso, é qualidade, esporte de qualidade, porque é isso, né? Esporte pode ser qualquer, mas a gente está falando de esporte de qualidade, esporte e atividade física de qualidade para todos. E, então, nosso objetivo é construir essa agenda e usar essa agenda como uma proposta para o governo. Então, apoiar o governo a pensar nessas propostas e na implementação dessa proposta. A gente não é governo, a gente sabe disso, a gente não implementa nada, mas a gente está aqui como sociedade civil para apoiar nesse pensar, né, e como implementar. E influenciar esses tomadores de decisão da política pública. E a gente está fazendo um processo, né, para a construção dessa agenda, e a gente está bem nesse meio de processo, nesse segundo estágio aqui. Então, a gente começou ali em janeiro,
a gente reuniu especialistas, e ao longo dos últimos meses, Atletas pelo Brasil, aqui representada pela Ana, pelo Rafa, junto com Gol de Letra e outros especialistas do Brasil, a gente ficou os últimos meses mergulhados no que existe no Brasil, porque já existe muita coisa, a Ana vai passar por isso, e quais são as boas práticas do mundo, por isso que a gente chegou ao Canadá, Austrália, França, Inglaterra, que a gente também vai ver o caso aqui um pouco mais para frente, e a gente chegou numa primeira versão, que é essa que está aqui no QR Code. E é uma primeira versão porque a gente está aqui, inclusive, para ouvir vocês. A gente quer evoluir essa versão. A gente tem vários pesquisadores e especialistas aqui para aprender e evoluir. E a ideia é que, no final do ano, ou no começo do ano que vem, a gente possa lançar essa versão final e apresentar, então, para o governo, para começar essa indução, esse advocacy para essa agenda sistêmica do esporte e da atividade física. E a gente chegou, nesse primeiro momento, numa estrutura base da agenda sistêmica, que passa ali, como eu comentei, nesse objetivo principal, que é garantir o direito de todos a ter acesso a esporte e atividade física de qualidade. Esse é o nosso principal objetivo. E, para esse objetivo acontecer, a gente tem algumas premissas. E essas premissas são que o esporte seja de qualidade, seja acessível, seja seguro, ele seja inclusivo e seja sustentável. E, a partir disso, a gente tem alguns pilares que a gente chama de pilares estratégicos. Os primeiros são pilares estruturantes, que sem eles nada para de pé, e a gente vai mergulhar neles hoje, que a gente fala aqui de governança, gestão e financiamento. E os pilares específicos, que aí sim a gente passa pelas fases da vida e também pela alta performance. Então, a gente está falando de esporte na escola, esporte para toda a vida e alta performance. Esse é o primeiro mapa, né, o primeiro framework dessa agenda, que está em construção, então ele está passível de mudar. A gente já mudou algumas vezes, né, Ana? Já saiu, já entrou coisa, mas isso é como a gente está pensando em organizar essa proposta da agenda sistêmica. Então, é isso, eu vou passar agora a bola para a Ana. Nós estamos as duas aqui dividindo essa fala, né? E, primeiro, boa tarde, né, a todos e a todas que estão aqui hoje. E obrigada pela presença mais uma vez. Dando sequência, pode passar o outro. É verdade. E aqui nós, então, estruturamos, como disse a Daniela, em 3 eixos, né? A governança, gerenciamento, gestão, né? E o financiamento. E nós, então, estabelecemos, nessa agenda sistêmica, as prioridades, a visão de uma jornada. É lógico que cada país, cada lugar tem uma realidade, um histórico, uma cultura, uma maneira de ser, né? E o contexto que nós vimos aqui de Austrália, Canadá, França, né, é diferente do contexto que nós temos no Brasil, né? Então, nós precisamos ter essa consciência, enfim, de qual é o lugar que a gente está e qual o trajeto, né, qual a jornada que a gente propõe para avançar, né? Então, nós temos no Brasil, na questão da governança, nós temos um contexto de legislação que foi aprovada recentemente, porque onde não tem cultura estabelecida, a legislação ajuda as questões a saírem, né, da teoria e se concretizarem na vida, né, no dia a dia, na vida das pessoas. Então, nós temos uma legislação que foi aprovada no Brasil ano passado, que
estabelece a lógica de um sistema nacional de esporte, né? E que esse sistema, né, ele deve ser centralizado, democrático, participativo. Ele define quais são as responsabilidades de cada ente da federação, do que é o governo federal, do que é a responsabilidade dos estados e dos municípios. Visualiza também a construção, né, a criação de comissões que reúnam representantes de cada um desses níveis governamentais e se construa, então, os pactos, né, nacional, estaduais, né, em torno do que é o esporte que se quer para aquele lugar, né, e qual a responsabilidade do ente gestor. Então, nós temos no Brasil hoje uma estrutura de legislação e que é preciso avançar em detalhamentos e em implantações, né? Também um plano nacional de esporte, que é uma outra legislação. Então, se o sistema coloca a estrutura, se a legislação, né, coloca a estrutura, o plano nacional coloca o caminho para essa legislação, né, ser implantada e em quanto tempo, né, e quais as metas que se espera com cada uma das ações. Então, a construção desse plano nacional, ele está acontecendo no país e precisa finalizar, precisa concretizar com participação da sociedade, né, e que se construam as metas, né, e dessa maneira se construa também um pacto nacional em torno do que se espera de esporte, o que se quer de esporte, o que se entende, o que se quer, né, com o esporte do nosso país. Um terceiro ponto, então, é a gestão participativa e o controle social. Nós temos como é que fala? Um leque não é, um vácuo de dados. Nós não sabemos quantos praticantes nós temos, aonde estão, quem está atendendo, né? Nós não sabemos nem quantos atletas federados nas federações esportivas, né, existe, quantas competições existem. Nós temos uma falta de visão de dados do que é esse esporte no país, né? Isso é impossível você fazer política se você não souber o que você está fazendo, para quem, né? E quanto precisa de recurso para isso, né? Então, isso é uma cultura, né, de monitoramento que precisa ser desenvolvida. E a intersetorialidade, né, que é o quarto fator aí de governança, por esses recursos que a gente tem de 0,04%, né, não se vai conseguir nunca fazer esporte para todos no país. Então, é preciso buscar aonde está esse recurso, né? E no Brasil, esse recurso está na educação, na saúde e na assistência social. Então, essa intersetorial, ao mesmo tempo que o esporte está lá na escola, a atividade física está na saúde preventiva e também como um fator de fortalecimento pessoal, desenvolvimento humano para, né, para as populações mais carentes. Então, a intersetorialidade é uma questão super importante, né, na governança, e assim a gente fecha esse eixo, né, da governança. E aí a gente passa para o segundo eixo, que é o eixo de gestão. Então, nesse eixo, o que é importante é qualificar o que se tem de esporte, né? O que se tem de esporte que é proporcionado pelo poder público. Então, são os programas, né, as ações, os projetos, as ações, a começar com um diagnóstico, né, a começar com uma visão do que tem, de quem faz esporte naqueles territórios, e qualificar, né, em termos tanto da prática, mas também da gestão, né? Então, a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, nos municípios, para fazerem
para as gestões fazerem projetos de esporte para poder acessar o recurso, o pouco recurso que está disponível, né? Para que os municípios, né, para que o sistema no Brasil se estabeleça, é preciso que os municípios façam adesão a esse sistema. E para eles fazerem adesão ao sistema, eles precisam ter o seu fundo municipal, o seu plano municipal, o seu conselho de representantes. Então, existe todo um caminho de construção desses saberes, dessas tecnologias, para que, né, o esporte efetivamente chegue nesses lugares, né? E, então, a qualificação de todos os atores, inclusive da sociedade civil organizada, né, seja de organizações não governamentais, seja da sociedade organizada, né, de uma maneira ou de outra. E o monitoramento, então, né, e das políticas públicas, a avaliação, através da criação do Sistema Nacional de Informações, né, da prática corriqueira de coleta de dados, e da, né, criação dos conselhos, né, da participação cada vez mais qualificada e organizada das representações da sociedade, né, em torno desses conselhos de esporte, né, em cada nível de estrutura, né, seja municípios, estados ou nível federal. E aí a gente passa para o financiamento. Bom, o financiamento, cada lugar tem uma maneira. Então, questões que estão aqui, talvez não, especialmente emendas parlamentares. Não sei nem como é que vão traduzir isso, né? Mas no Brasil nós temos uma prática que o Congresso, os parlamentares, eles têm um recurso disponível e eles direcionam esse recurso para as regiões da onde eles são provenientes, né, onde eles precisam dos votos para serem eleitos e nas áreas que eles escolhem. Então, enfim, esse é um desenho que é muito particular do Brasil, mas hoje, para vocês terem uma ideia, o Ministério do Esporte tem menos recurso do que um senador, né, disponível para investir. Então, é um recurso assim, super importante no país, é uma força política muito importante que, enfim, estamos aprendendo a lidar, né? Isso são questões muito recentes, né? Esse acúmulo de poder no Congresso é um legado aí do último governo, né? Enfim, concentrou muito esse tipo de coisa. Mas isso é muito particular do país, mas é uma fonte de recurso que é preciso ser mobilizado para o esporte e, na verdade, não só para o esporte, porque é muito comum esse recurso ir, por exemplo, para construção de quadras ou de campos ou enfim, de pistas de atletismo, né? Mas muitas vezes esses equipamentos eles são construídos, mas não tem os profissionais ou programas para ocupar esses espaços. Então, todo político gosta de, a gente fala de botar a placa, né? Botar uma placa com o nome na inauguração do espaço físico, mas não se responsabiliza pela ocupação desse espaço, né? Então, enfim, é uma questão importante que a gente vive, né, no Brasil. Então, esse recurso, ele tem essa questão dos parlamentares, também um fundo nacional que se criou, né, com essa legislação, mas que precisa organizar tanto as fontes para esse fundo, quanto o direcionamento, né, a aplicação do recurso desse fundo, e também estabelecer né, as estruturas estaduais nos estados e nos municípios, né, para que possa o recurso, muitas vezes, federal, chegar em cada um desses lugares. E o que se tem como intenção no trabalho, né, de defesa
da criação desse fundo e da organização desse formato de financiamento é que esse recurso ele seja direcionado para o que nós chamamos de formação esportiva, que seria o esporte para crianças e jovens, e o esporte para toda a vida, que seria aquela, né, o que seria vai desde a atividade física a esporte amador, né, o esporte das pessoas comuns. Então, idealmente, esse recurso ele deve ir para essas dimensões, né? E um outro mecanismo que é muito característico do Brasil é a isenção de imposto, direcionar parte do imposto devido de empresas para projetos de esporte aprovados pelo governo. Então, né, existe um sistema que nós, né, chamamos aí da lei de incentivo, né, lei de incentivo ao esporte, e é um mecanismo super importante, dos únicos que financia o esporte no país, e né, existe todo um trabalho para qualificar essa legislação e torná-la permanente, né? Não porque ela precisa ser renovada a cada ano, enfim. Nós temos, de uma maneira geral, uma estrutura de financiamento que ela é muito restrita, né? E a outra fonte de financiamento, que não é do esporte, são os recursos de educação, os recursos de saúde e da assistência social, que também, né, serem estruturados, né, e organizados para atender, né, a população, chegar, né, nesse objetivo de chegar a mais, né, ampliar e qualificar o esporte no país. E então nós estamos aqui nessa fase agora que é a segunda, né, que é esse debate, né? Tivemos a primeira versão, temos esse debate aqui, que iremos incorporar, né, várias das questões debatidas aqui. Temos uma próxima etapa que é com mais um número de especialistas para fazer uma leitura crítica do que está sendo construído até agora, e ao final dessa construção, o trabalho de advocacy desse conteúdo, né, e de mobilização da sociedade em torno dessas propostas, né? Então, essa é nosso objetivo final, de levar para a sociedade brasileira, trabalhar um conteúdo, né, como conteúdo, uma estratégia, uma proposta de desenvolvimento para o esporte, e trabalhar politicamente para que se amplie, né, em termos de prioridade, essa pauta do esporte, né, que se amplie dentro da sociedade brasileira, o esporte como uma ferramenta, um caminho para o desenvolvimento do país, né, das pessoas e do país de uma maneira geral, né? E acho que era isso, né? Acabamos aqui. É isso. Obrigado. Merci beaucoup à Anna pour cet éclairage. On a vu que l'idée, évidemment, de ces rencontres, c'est également de se nourrir et de s'enrichir à travers des échanges. Et pour cela, on va demander à Philippe Orliange, donc, qui, je rappelle, est le directeur exécutif en charge des géographies à l'AFD, de prendre la parole. Je ne sais pas si c'est possible pour vous, Philippe, de vous lever, parce que c'est plus simple pour les traductrices, apparemment. Voilà, merci beaucoup. Merci d'accueillir Philippe. Je vais parler en français, mais je vais quand même remercier en portugais nos deux intervenantes. Muito obrigado pelas suas apresentações. Eu achei muito interessante, muito legal ter essa oportunidade de falar sobre o desenho de uma política pública num país como o Brasil. E eu acho isso muito interessante porque precisamente o que a Agência Francesa de Desenvolvimento está tentando fazer agora mesmo. Nós acreditamos que o esporte faz parte da agenda de desenvolvimento. Existe uma relação entre os objetivos de desenvolvimento sustentável, existe uma relação entre o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e a política de desenvolvimento que a agência
francesa tem como missão de financiar aqueles países onde ela trabalha, que é o caso do Brasil. Donc c'était une très bonne, ce que vous avez dit était une très bonne introduction pour ce que je voulais évoquer devant vous, en commençant par ce lien qui existe entre politique de développement et disons l'agenda sportif. Et en commençant par le commencement, c'est-à-dire non pas les projets, mais la vision en termes de politique publique. Et je crois que là où il n'existe pas de vision en termes de politique publique, c'est très difficile pour une agence comme la nôtre de faire son travail. Et au Brésil, où on a à peu près 2 milliards d'euros de portefeuille de projets qu'on finance, la réussite de ces projets est directement liée à la qualité des politiques publiques qui sont mises en œuvre au Brésil. Et une des choses que l'AFD peut faire si on le souhaite, c'est aussi de participer, d'accompagner dans la conception de ces politiques publiques, en mobilisant l'expertise qui peut exister en France, en Europe, sur des sujets comme ceux que vous avez évoqués. Donc ça, c'est la première chose. Le sport et le développement, le sport et le climat, ont partie liée. Et donc c'est normal qu'une agence de développement s'intéresse au sport. Et notre souhait, c'est que davantage d'agences de développement, davantage de banques de développement s'intéressent au sport. Et c'est aussi un peu un des enjeux du sommet sport et développement qui aura lieu à la fin du mois. Montrer que ce n'est pas deux univers séparés, c'est des univers qui ont des intersections. Et vos présentations ont montré pourquoi le lien avec la santé, avec l'éducation, avec la citoyenneté aussi, le sentiment d'appartenance à un collectif. Rai en parlerait mieux que moi. Le sentiment d'appartenance à un collectif, c'est absolument fondamental. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut faire en pratique ou qu'est-ce qu'on fait déjà? Alors, dans un pays comme le Sénégal, on fait notre métier de financeur du développement en finançant des infrastructures sportives qui sont destinées à faciliter l'accès de la population à des infrastructures qui vont lui permettre de lutter contre un certain nombre des maux que vous avez évoqués, insuffisance de pratiques sportives, sédentarité et toutes les conséquences en termes de santé publique. On contribue aussi à travers l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse, à faire en sorte que ces grands événements sportifs soient aussi une composante de l'héritage national, du sentiment d'appartenance d'une nation. Le sport, ça fait aussi partie de la construction nationale. Et dans des pays qui n'ont pas eu, comme c'est le cas dans beaucoup de pays d'Afrique, beaucoup d'occasions d'accueillir des grands événements sportifs, on a vu toute l'importance de cette dimension aussi du sport en lien avec le financement du développement. Donc on peut faire des choses comme ça, et dans ce que vous avez évoqué, il y avait un point qui résonne beaucoup avec ce que l'AFD aimerait faire au Brésil en matière de sport, c'est le travail avec les villes et les gouvernements estaduais. On travaille beaucoup au Brésil avec des villes, avec Fortaleza, Teresina, Porto Alegre, Curitiba, etc. Et je pense que mettre dans ces projets urbains qu'on finance des composantes autour du sport, dans toutes les dimensions que vous avez évoquées, c'est certainement ce serait une façon pour l'AFD au Brésil de soutenir cet agenda sport et développement que vous avez évoqué. Et on a déjà eu, avec un certain nombre d'équipes municipales au Brésil, des discussions sur comment faire ça. Le troisième message que je voulais partager après vous avoir entendu, c'est que cet agenda sportif, il a tout à fait sa place dans la relation France-Brésil. Avec la visite du président Macron au Brésil il y a quelques mois, il y a une vraie relance de la relation France-Brésil,
Et je pense que ça doit nous permettre de mettre le sport au centre de cette relance de la relation, dans toutes ses composantes, y compris dans ce que l'AFD peut faire avec des partenaires brésiliens, mais aussi en embarquant le secteur privé, l'investissement français au Brésil. Les Français ne le savent pas assez, mais le Brésil est un des principaux pays de destination des investissements français à l'étranger en dehors de l'OCDE. On n'a pas idée de ça. Il y a plus d'investissements français au Brésil qu'en Chine, par exemple. Donc le sport peut vraiment s'appuyer sur toute une série de composantes de cette relation France-Brésil relancée et être lui-même un élément de cette relance et embarquer avec lui les populations autour de cet objectif commun. Parce que beaucoup de choses que vous avez évoquées concernent aussi la France, la sédentarité, l'insuffisance de la pratique sportive, etc. Évidemment, tout ce que vous avez dit sur les liens avec la santé, l'éducation, le sentiment d'appartenance. Et je pense que c'est aussi ça, et je m'arrêterai là, que le sommet sur sport et développement va chercher à mettre en valeur dans quelques jours pour susciter autour de ces sujets une mobilisation collective mondiale qui soit à la hauteur des enjeux et que le Brésil, qui pour quelques mois encore préside le G20, a la capacité de relayer et de porter ensuite, y compris dans 18 mois, à la conférence, à la COP climat de Belém. Voilà. Merci, muito obrigado. Viu? Merci beaucoup Philippe pour cet éclairage. Comme je le disais à l'instant, c'est vraiment important également de se nourrir de ces relations et de ces échanges justement pour alimenter ces rencontres sur l'insertion sociale par le sport. Évidemment, s'il y a des questions, c'est le moment parce que ça va également nourrir nos échanges et nos rencontres. Donc n'hésitez pas, s'il y a des questions dans la salle, on a des micros à faire parvenir assez rapidement. Est-ce qu'il y a des premières questions qui arrivent? Oui, on va vous fournir un micro. Voilà, il arrive. Je vous remercie de vous présenter, de poser la question ensuite à la personne concernée. Ok. Seria para Ana Moser. Anna, s'il vous plaît. En français ou en portugais? Si je peux parler en portugais, c'est... Allez-y, de toute façon, il y a la traduction. There is the translation, so it's okay. Ok. Bom, português talvez vai mais fluente. Primeiro, realmente, assim, parabenizá-la por toda a carreira e demonstrar como cidadã brasileira minha lamentação, meu lamento, né, por a gente ter tido doce tirado da boca da criança quando você foi convocada para o Ministério e, de repente, não está mais lá, mas vejo que tem, né, todo o engajamento, de qualquer forma, nesse processo todo. Mas eu fiquei surpresa, foi pelo pequeno percentual, meu nome é Carmenzita, sou de Belo Horizonte, o pequeno percentual de registro de quem pratica o esporte, quem não pratica. Por exemplo, eu tenho uma atleta paralímpica, que eu sou nutricionista do esporte, que a gente ajudou completamente, toda a equipe a atende, porque ela é uma atleta carente, né? Então, toda a dificuldade a gente pôde presenciar, mesmo para as viagens, né? Ela competiu dentro do Brasil, mundialmente, para poder chegar nas Paralimpíadas. Nesse momento, ela aguarda o convite para a Paralimpíada daqui, né? Mas eu pude conviver diretamente com essa questão da carência. O que está sendo projetado, o que está sendo planejado para que tenha um percentual de registro, né, desses atletas que têm mais necessidade? Como que está sendo feito isso dentro do nosso sistema? Isso existe uma tendência para melhorar esse fato que você acabou de dizer, que a gente não tem no Brasil, que é o registro total de atletas, mesmo atletas carentes, aqueles que precisariam de mais recursos. O que está sendo feito nesse momento em relação a isso? Eu acho que, diferente de outros países, no Brasil, o sistema esportivo, comitês, né, olímpico e paralímpico, as confederações, federações e clubes, esse é o sistema competitivo, né, chama de sistema federativo, porque são federações esportivas ligadas a federações internacionais
É todo um sistema. Esse sistema é totalmente privado, né? Financiado com recurso. No Brasil, ele é financiado com recurso público, que é o recurso da loteria. Mas ele é um sistema privado. E atende, em termos numéricos, no Brasil, 4% da população no máximo. Isso estamos falando assim, é uma projeção, né? Mas esse sistema, todo atleta que participa de competição, ele está registrado dentro desse sistema. Só que é essa parcela da população, né? Todo o restante dos projetos de esporte, ou todo o restante dos serviços de esporte oferecidos para a população é que não tem o controle, não tem a visão do que tamanho que é esse, quem está sendo atendido, quem não está sendo atendido, né? E que precisa, né, precisa ter mais projetos, mais ações para incluir quem não está participando de projetos e serviços, né, serviços públicos, né? Então, aí a desconexão que tem entre o que é esse esporte, que ele é competitivo, mas ele é pequeno, né, com o restante do que é o esporte para todos. Então, inclusive até de financiamento, né, como falei, esse esporte, o competitivo, ele é privado, mas financiado com recurso público. Então, não há um controle ou uma gestão mais firme, como eu vejo, por exemplo, na própria Austrália, né? Eu lendo o relatório, os materiais da Austrália, a gestão do governo sobre esse sistema federativo, esse sistema competitivo, ele é total, né? Ou ele é bem, bem importante. Também porque financia, também porque o governo financia, mas nós também financiamos e não controlamos. E o nosso caminho de controle é esse pacto nacional a partir do plano nacional. O plano nacional que está sendo construído no Brasil, ele tem 5 eixos. É o esporte para crianças e jovens, que é ligado à educação. É o esporte e atividade física para a população de uma maneira geral, ligado à saúde. É o esporte competitivo, ligado ao Comitê Olímpico, Paralímpico, ligado a um comitê, a uma confederação de desporto escolar, outra confederação de desporto universitário, um outro comitê de clubes, né? E cada um desses, enfim, tem uma meta de resultado. Então, esse é o terceiro eixo. O quarto eixo é futebol. E o quinto eixo é a construção do sistema, né? Então, é mais de gestão. Dentro desse plano, é que se tem que ter o acordo do país para o que quer com o esporte no país, né? Então, quantas crianças são atendidas? Quantas precisam ser atendidas? Como é que se alcança a meta da Organização Mundial de Saúde de 5 horas de atividade por semana, né? Como é que integra com ações de outras pastas? Então, são esses acordos que têm que ser estabelecidos na sociedade. E um principal acordo, que a gente não tratou ainda nessa parte do documento, mas que precisa ser tratado porque é talvez o maior bode na sala, não sei como é que vão traduzir isso, qual o papel desse sistema competitivo para alcançar esse objetivo de ampliar do esporte para todos, né? E quais são os compromissos que esse sistema vai assumir com a política de esporte para todos, né? Então, são questões políticas, né? Muito mais do que técnicas,
que tem que ser, tem que avançar no país, né? E nós estarmos aqui falando isso, estarmos aqui, né, estarmos construindo esse documento para apresentar para a sociedade, é também um caminho para nós estarmos colocando essas questões na mesa e fazendo as devidas pressões, né? Seja na imprensa, seja nas gestões, né, públicas, nos estados e na federação de uma maneira geral, e a pressão sobre, né, esses setores para ampliar a participação, né? Então, enfim, aproveitei também a tua pergunta para falar coisas que eu não tinha, né, incluído na fala, né, também estão nos próximos passos, mas um pouco, e também ajudou também, obrigado pela pergunta, que ajudou um pouco a ampliar aqui a nossa explicação para quem não conhece né, a nossa realidade do Brasil. Muito obrigado, Anna. Merci beaucoup, Anna. Merci aussi également pour la question. On peut encore prendre, je pense qu'on a le temps de prendre une autre question. We've got time for another question. Do you want to say something, Daniela? Yes. Yes. Eu tenho uma questão para o Felipe. Acho que só para dar um contexto, o Felipe morou 4 anos no Brasil, né? Trabalhando para a agência. Quando a gente estava conversando um pouco sobre sua participação, veio a pergunta de, com a sua experiência, conhecendo um pouquinho do Brasil e sua experiência em outros países, quais desafios você acha que a gente vai enfrentar como país para implementar uma agenda como essa de esporte e atividade física, pensando na realidade do país e pensando que é para todos, não é uma política de esporte de alto rendimento? De notre expérience au Brésil, de ce qui a bien marché et de ce qui a moins bien marché, je répondrai à votre question en disant que souvent c'est utile et ça a bien marché de faire des expériences, des pilotes dans un État ou dans plusieurs États fédérés, dans une ville ou dans plusieurs villes, de voir si ça marche et ensuite de proposer au gouvernement fédéral de l'étendre. Et quand on travaille dans un État brésilien comme le Minas Gerais, on travaille dans un État qui est plus grand que la France, je crois, où il y a 25 ou 30 millions d'habitants, donc la valeur de démonstration est tout à fait considérable. Donc je pense que tout en poursuivant le développement d'une politique publique fédérale, comme ce que vous avez présenté, il ne faudrait pas s'interdire de pouvoir avancer avec des villes, des États qui auraient envie d'aller plus loin, ou qui se sentiraient déjà prêts, ou qui auraient cette volonté d'expérimenter un certain nombre de choses qui découleraient de cette politique publique. En matière éducative, au Brésil, le Ceará a été historiquement un laboratoire d'innovation. On a testé des choses dans le Ceará en matière éducative qui ensuite se sont propagées ailleurs. Nous, on serait très intéressés de faire ça. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut marcher. Ensuite, appuyer la formulation d'une politique publique comme celle que vous esquissez, si on peut être utile, on a très envie de faire ça. Et d'autant plus envie que notre expérience, c'est aussi qu'en faisant ça au Brésil, on apprend des choses utiles qu'on peut faire ailleurs, y compris en France. Que ces partenariats enrichissent les deux partenaires. C'est pas à sens unique. Ensuite, ce qui peut marcher aussi, sur la partie du financement, c'est de mobiliser des grands acteurs brésiliens, notamment publics, et notamment les banques publiques. Au Brésil, il y a beaucoup de banques publiques. Il y a la BNDES, il y a la Caixa, mais il y a aussi les banques des États fédérés. Banco de Desenvolvimento Minas Gerais, BRDE. Et ces acteurs, dont beaucoup sont déjà des partenaires de l'AFD, sont très performants. Certaines se définissent comme la banque
du dernier kilomètre. Donc la banque de financement des infrastructures municipales. Et je pense que c'est des partenaires qui seront certainement mobilisables dans une aventure comme celle-là. Aventure au sens noble du terme. On va juste peut-être prendre le micro pour que Rai puisse poser la question à Philippe. Uma pergunta também para o Felipe. Você estava falando do encontro de desenvolvimento pelo esporte, como é que chama o encontro que vai ter? Dia 25, 27 de julho. Como é que chama? É encontro de desenvolvimento do esporte, é isso? Eu queria saber qual é o nível de adesão a esse tipo de evento. Geralmente os países mandam quais tipos de representantes, se é do esporte, se é da economia, se é... E na sua opinião, quais são os resultados bons que poderiam ser esperados de sair de um encontro desse internacional? Le fait même qu'il y ait un sommet sur sport et développement, c'est une première mondiale. Primeira vez na história do mundo moderno. Talvez na época da Grécia houve alguma cúpula semelhante, mas eu acredito que na época moderna é a primeira vez. É um encontro de chefes de estados, o chefe de governo, para aqueles que mandam o primeiro-ministro para participar dos eventos da inauguração dos Jogos Olímpicos. Donc je pense que ça reflète, et la préparation de ce sommet, elle a été assez longue, notamment parce qu'on ne savait pas vraiment au début si des chefs d'État répondraient à une invitation pour participer à un sommet sur sport et développement. Mais quand l'idée a commencé, et l'AFD, notre directeur général s'est beaucoup impliqué dans ça, on a senti très vite qu'il y avait du répondant, que le sujet intéresse. Donc ce qui peut en sortir de plus utile, c'est une mobilisation politique de très haut niveau. Comme ça s'est fait il y a 30 ou 40 ans en faveur du climat. Pendant très longtemps, les conférences sur le climat, c'était des conférences de ministres de l'Environnement. Et puis à Rio, en 92, c'est devenu un sujet de chef d'État. Et ça n'a jamais cessé depuis d'être un sujet de chef d'État. Et donc ça crée une dynamique politique. Et je pense que c'est ça le premier objectif. Dire, ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet politique, de politique mondiale, qui mérite d'être reconnu et traité comme tel. Alors après, on verra comment donner une suite à ça. Mais si des États s'en saisissent, si le Brésil s'en saisit, par exemple, ou d'autres, je pense que ça va inscrire le sujet sur l'agenda mondial. Et c'est intéressant, au-delà même du cas du sport, de trouver dans un monde de fracturation géopolitique, qui est le monde actuel, des sujets qui rassemblent. Et celui-là rassemble. C'est une opportunité aussi pour une initiative comme celle-là de profiter de ce moment pour... Ah ben c'est oui, mais c'est d'ailleurs le rôle du Brésil sur la scène internationale, c'est aussi celui-là. Merci beaucoup Rai, merci Philippe pour la réponse. On a deux questions là, il y a une première tout en haut et ensuite on viendra vers vous juste après. On va prendre dans l'ordre, on avait la dame juste au-dessus, voilà, qui voulait poser une question, merci beaucoup. Normalement il est opérationnel, ouais. Eu vou falar em português. Boa tarde a todos e todas. Parabéns, Felipe, Dani e Ana, pela apresentação. Meu nome é Olga, eu trabalho com esporte na ONU Mulheres do Brasil. Eu tenho duas perguntas, na verdade, para as brasileiras. A primeira, eu queria saber um pouco do recorte de gênero que vocês estão trabalhando nesses documentos. Eu vi que tem um dado ali, né, de que 47% das pessoas sedentárias são mulheres. E uma pergunta mais específica para a Ana. Eu vi também que um dos próximos passos é uma estratégia de advocacy. Eu imagino que seja um trabalho muito forte com policymakers, lawmakers,
Mas eu queria entender, até pela sua experiência, Ana Fundo, dentro da estrutura de gestão, o que a gente pode esperar de envolvimento do Ministério do Esporte, de ação, de compromisso diante de um documento desse? Obrigada. Eu vou responder em português também. Olga, obrigada pela pergunta. A gente ainda não chegou nesse momento de recorte de gênero, mas chegaremos lá. Então, nas premissas, a gente colocou esporte seguro e a gente colocou também uma questão de igualdade, né? Então, isso entra na questão de gênero. E quando a gente falou muito da questão da segurança, a gente pensou muito na questão do gênero também, não só na questão de homens e mulheres, mas toda a questão de LGBT, fobia, enfim. Isso está por trás das premissas. Como a gente parou nessa fase nos pilares estruturantes, a gente não entrou ainda nessas questões específicas, mas vai constar, sim, nos pilares específicos. A gente não vai fazer, não vai chegar no nível de propostas de políticas específicas, né? A gente vai colocar diretrizes. Então, a gente chega nesse nível e a ideia é que, na terceira fase, a gente envolva atores da sociedade civil. Então, muito provavelmente, a ONU Mulheres será envolvida para fazer, criticar o documento e nos apoiar nessa parte de gênero, falando de mulheres. Tá, obrigada. Bom, a gente tem uma estratégia de influenciar o maior número possível de importantes atores, né? A opinião pública de uma maneira geral, a imprensa. Mas quando chega no governo, assim, é importante, isso é não sou eu que estou falando, isso é indicação, assim, a literatura coloca isso, o ONU, Sports for Development and Peace da ONU coloca isso, que tem que ser e todos aqui com certeza, eu não fiz a pergunta na mesa anterior, mas a gente sabe, enfim, que esse tipo de pauta avança de acordo com oportunidades, né? Então, os Jogos Olímpicos é uma oportunidade de pautar o assunto na sociedade e aí buscar avançar. Outras oportunidades também existem, em termos, né, culturais ou, enfim, de saúde, com certeza. Se o Richard fosse contar aqui qual é o caminho de construção no Canadá, né, ele vai dizer que, enfim, acadêmicos do Canadá foram desenvolver lá na Irlanda do Norte para daí serem reconhecidos e poderem aplicar no Canadá, né? Cada um tem, a Austrália com certeza tem uma cultura esportiva muito maior do que, sei lá, todos os outros povos da Terra juntos, né? Então, cada um tem o seu caminho. E nós temos que procurar o nosso, né? Sabendo que o esporte tem um lugar pequeno na nossa sociedade brasileira. O competitivo até tem um pouco mais, especialmente de 4 em 4 anos, né? Porque está muito, né, nessa época de Olimpíada está muito mais na televisão do que normalmente, né? Porque nós temos no Brasil essa dependência do que está na mídia, porque no dia a dia a gente tem menos contato com o esporte, né? Então, né, tem essa questão que é muito importante. Saber, tem que ter consciência para poder, né, dar a volta. E a gente tem a visão de que o esporte tem que estar dentro da vontade central do governo para poder avançar, né? A gente vai bater lá na porta da educação e é muito mais fácil para eles nos chamarem para fazer uma campanha de vacinação, botar o atleta conhecido para falar alguma coisa importante para eles, do que sentar junto para fazer uma boa educação física na escola, entendeu? Então, é um caminho que nós temos dentro do Brasil que é avançar, em termos de relevância mesmo. Então, a nossa visão é ir
para cima, entendeu? Para além do Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte é obrigação estar nessa discussão. Porque é o Ministério do Esporte, não é o Ministério da Olimpíada, ou da Copa do Mundo, ou do Campeonato Brasileiro. Né? Então, é obrigação, só que a gente sabe que é preciso ir além. Né? Então, enfim, o que a gente está querendo mexer mesmo com as estruturas e dar um passo além do que se tem hoje. Eu queria fazer um complemento na fala da Ana, que foi perfeita, assim, e tem uma oportunidade muito grande, que é trabalhar com os estados e municípios. A gente tem um exemplo de educação, que, claro, tem um outro peso, né? Porque a gente sabe que, no Brasil, a educação é uma das 10 prioridades da população e portanto, do governo. Mas quando, em algum momento no passado, o governo federal não estava olhando tanto para a educação, estados e municípios foram um caminho muito positivo e potente. Então, além de trabalhar com o Ministério, a gente tem a janela de oportunidade, inclusive, do Plano Nacional, da Lei Geral, por conta da implementação. Né? Então, eu acho que a gente vai nesse plano de advocacy e tem que conversar com todos os níveis mesmo. Olá. Obrigado. Olá, meu nome é Rose Bruno, sou residente em Londres, vou falar em português. Ok? A pergunta é para os três, porque como você pôde viver e ver a nossa realidade, eu acho que é muito bom também ter uma visão de quem não nasceu lá. Em 97, quando eu comecei meu curso de Educação Física, foi o ano que eles instituíram que a Educação Física não ia ser mais obrigatória nas escolas. E, no nosso governo passado, o nosso Ministério dos Esportes acabou-se. E, infelizmente, esse ano perdemos o nossa maior ídola também para o Ministério. Então, a minha pergunta seria, é possível reverter este quadro da obrigatoriedade da educação física no currículo escolar? Voltou? Tá, não sabia, voltou. Tá bom. E mesmo porque quando ela falou dos quadros de mulheres também, né, o menor número, que também deveria ser o maior, e quanto você também comentou sobre o Ministério da Saúde, que, no meu ponto de vista, teria que ser o Ministério do Esporte, porque deveria promover saúde, como que fica essa participação, mesmo você já ter respondido que, quando eles pedem a figura do atleta para poder fazer campanha para vacinas e coisas assim, mas é possível mexer nessa estrutura de base e retomar para as pessoas, porque eu vejo que o Brasil é um país tão preocupado com a estética e menos com a saúde. Então, assim, de também buscar reeducar essa estrutura de escola, se é possível mexer nessa base, porque mesmo quando você também falou que não há números, é possível incluir no censo, no questionário, se as famílias também praticam atividades e quantos praticam. Tem alguns até inclusive esses dados que a gente tem aqui, eles são alguns recortes que já se evoluiu em termos de inclusão de indicadores de esporte e atividade física, né, atividade física mais forte, dentro dessas avaliações outras, né, que é do Instituto Brasileiro, né, de IBGE, né, que é o nosso maior órgão de dados, né, que a gente tem no Brasil. Então, tem ali perguntas que são em pesquisas de saúde, perguntas que são em pesquisas de educação, né, perguntas de esporte e atividade física que estão incluídas, por isso que a gente tem aqueles números. Mas precisa avançar muito mais, né, e do esporte estar incluído em várias outras políticas. Então, tanto de questão de informação, mas também de prática, né? Então, ter metas de educação, metas de esporte dentro do Plano Nacional de Educação. Ter metas de atividade física dentro do Plano Nacional de Saúde. Né? Esse é o caminho que a gente busca, né? Ou dentro do Plano Nacional de Segurança. Né? São questões
né, nós somos, infelizmente, nós somos muito facetados em termos de política, né, mas o indivíduo é um só, todo, né, global, atendido por várias políticas, né? Não é um pedaço meu que precisa de saúde, um outro pedaço meu que precisa de educação e outro que precisa de atividade física, né? E, então, enfim, isso é uma questão que a gente também, em termos de política pública, acaba tendo que lidar com as limitações. Isso é uma limitação, né? Avançando, quer dizer, o mundo ideal, né? Utopicamente, o mundo ideal, se você amplia isso no dia a dia das pessoas, a cultura esportiva é ampliada e você tem outros valores ali presentes, né? Tanto dentro da escola, quanto dentro da vida comunitária. Então, esses valores do esporte, para eles serem incorporados pelas pessoas, eles precisam estar na prática do dia a dia, né? Então, é assim, nós estamos aqui nos sonhos ainda, né? Alguns de nós aqui já está na realidade, ou está uma boa parcela de realidade estabelecida. Nós ainda estamos, né, desenhando isso e vendo os caminhos para implantar, né, para colocar em prática. Obrigado. Merci beaucoup pour votre participation à tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un petit peu de temps. Voilà, on a une question là, quelqu'un qui a le micro, donc on va pouvoir prendre la question suivante. Merci. Obrigada. Vou dar sequência nas perguntas em português, então, aqui. Começar parabenizando, então, as 3 falas foram muito enriquecedoras. E, bom, eu me chamo Sabrina, atualmente eu trabalho no Reino Unido, mas atuei muitos anos com pesquisa em políticas públicas no Brasil. E é muito bom ver finalmente um documento sendo colocado para ser apresentado para a população, para a sociedade e para pessoas que querem e têm interesse em discutir política pública no país e internacionalmente. A minha pergunta vai no sentido dos municípios, porque eu acho que foi um tema que foi citado hoje pela manhã pela Karen, pelo Richard também, e na fala deles ficou claro que talvez os entes governamentais que estejam mais próximos da entrega do serviço esportivo sejam os municípios. Se a gente carece de dados de pessoas que acessam o serviço esportivo, talvez os municípios possam vir a dar essa resposta. E a fala da Ana, né, também muito enriquecedora no sentido de elucidar o que a nova Lei Geral do Esporte veio trazer, né, e de pontos positivos nesse sentido, é que os municípios e os estados podem aderir ao Sistema Nacional de Esporte, desde que tenham seus fundos, tenham seus conselhos. E um dos nossos estudos demonstrou que entre mais de 2 mil municípios no Brasil, 70% não tem conselho. E aí a minha pergunta vocês falaram dos sonhos, né? Então me falem um pouquinho sobre os sonhos que vocês têm pensando nesses agentes, como que seria possível incentivar esses municípios a criarem esses conselhos e também avançar no sentido do Sistema Nacional de Indicadores e Dados por país, porque se os municípios comprarem essa ideia, eu acho que o sistema ele começa a ser construído da base e a gente tem uma grande chance de um sistema bem sucedido, né? Então eu gostaria de saber como estão os planos aí para esses sonhos. Obrigada. Muitos sonhos. O recurso é uma coisa que ajuda bastante. E ajuda no sentido de dar a possibilidade de realizar, mas mais do que isso, é o caminho de buscar a adesão, né? Então, os municípios, para aderirem, é porque eles vão ter a possibilidade de ter algum benefício, né, financeiro, especialmente. Então, é essa construção. A gente pensa talvez não diretamente a agenda sistêmica, mas a agenda sistêmica induzir a construção dessas tecnologias, né, e desses caminhos. É preciso ir aos municípios, é preciso dar a mão aos municípios para que possam construir as suas estruturas, né? Agora, ao mesmo tempo, quando você fala de integração no nível municipal, faz muito mais sentido, né? Então, no nível estadual, no nível federal, talvez é mais difícil o ministro ou a ministra, né, de Educação e de Saúde
abrir aí a sua pauta, a sua agenda para o esporte. Mas no nível municipal, o esporte, na prática, ajuda a integrar uma série de coisas. Então, na escola, o professor de educação física ajuda a escola a fazer as suas integrações sociais, né? É pouco para o trabalho do professor de educação física? Mas, ao mesmo tempo, para o potencial que tem, né? Que vai muito além do que a gente fala das festas juninas, né? Organizar a quadrilha da festa junina. Vai muito além disso. Mas organizar a quadrilha da festa junina é um caminho de integração dele com toda a escola, né? Do profissional de educação física com toda a escola. Então, existe essa facilidade que o esporte tem de comunicar, né? De integrar e de comunicar. Então, isso é um potencial a ser valorizado, a ser explorado, né, nos municípios. Mas é assim, levar a estratégias com o esporte para município é ajudar o município a resolver os seus problemas, né? Então, com qualidade técnica, que a gente tem bastante no Brasil, eu tenho muita esperança assim, com esses tipos de ações voltadas ao município, com uma retaguarda de um conteúdo organizado, né, bem estruturado, com um advocacy na imprensa, né? Então, essas coisas que a gente está pensando. Só vou complementar a Ana, acho que, aproveitando que tem uma representante da Austrália aqui, se a gente está falando de sonho com dados, a gente queria ter dados que nem a Austrália. A gente queria ter uma plataforma de dados, assim, que você consegue acompanhar tudo, saber quem está praticando, quem não está praticando, quem está fazendo, quem não está fazendo, acompanhar as metas. Então, assim, tô aqui brincando com o sonho, mas é porque, de verdade, eu acho que é isso. Assim, a gente tem algumas boas práticas no Brasil, né? A educação, de novo, eu estou falando de educação porque o Instituto trabalha muito com educação, mas o INEP é uma ótima prática, né? E aqui a nossa colega que falou anteriormente sobre os dados, a gente quer fazer um advocacy com o INEP para colocar perguntas no Censo da Educação Básica. Hoje só tem pergunta de infraestrutura, por que não colocar perguntas sobre prática, né, dos estudantes? Então, sobre formação de professores, de educação física. Então, tem uma série de ações possíveis. E com relação aos municípios, só para dar um contexto para quem não é do Brasil, a gente tem 5.500 municípios. E tem município que tem 10 mil habitantes. E tem município que tem 10 milhões. Então, a gente está falando de uma diversidade de municípios gigante. Trabalhar com município é um desafio. Então, tem estratégias diferentes. Acho que a gente vai ter que, né, estudar bastante aqui do ponto de vista de advocacy. Tem uma questão importante que é formação para gestor público. A gente sabe do desafio porque tem muito município que não tem uma secretaria de esporte, né? E tem uns que tem, e a gente sabe o desafio que é ter um gestor, né, sentado nessa cadeira. Então, tem esse olhar de formação, que a Ana falou bem aqui na agenda, e também tem uma oportunidade que é fazer cooperação Estado e município. Você pode juntar. Tem uma região do Vale do Jequitinhonha, junta os municípios ali, junto com o Estado, e faz todo mundo junto. Então, acho que tem uma série de estratégias que podem ajudar a alavancar essa questão municipal. A gente tem um ano de eleição municipal, então acho que é bem quente para a gente começar a falar dessas coisas. E tem municípios como Curitiba que podem ser vistos ali como boas práticas. Obrigado, Daniela, Anna. Merci pour les questions. Est-ce qu'on a d'autres questions? Merci encore beaucoup pour votre participation jusqu'à présent. C'est très enrichissant. On a une question là. Est-ce qu'on peut apporter un micro? Merci beaucoup. Et je pense que ça sera certainement la dernière, ou peut-être qu'on pourra en prendre une ultime si on fait rapidement. Ensuite, juste pour vous dire qu'on marquera une petite pause et il y aura une dernière table ronde dont je vous donnerai le thème dans quelques instants, juste après cette question. Merci. Bonjour à tous, c'était très intéressant, merci beaucoup. Moi, je suis assez étonnée en voyant les chiffres que vous avez avancés concernant le fait qu'il y a très peu de personnes au Brésil qui ont une activité sportive. C'est vrai que moi, j'avais cette vision du Brésil, d'un pays qui était plutôt sportif. Vous êtes quand même
au foot, par exemple, vous êtes une des plus grandes nations. On a souvent peut-être, je sais pas, cette légende urbaine de beaucoup de jeunes qui vont s'entraîner dans le pays au foot. Notamment, on a quand même l'exemple de Neymar qui est quand même assez parlant. Et c'est vrai que je suis assez interrogée entre cette double vision qu'on peut avoir. Est-ce que vous avez une potentielle réponse à ça, cette vision qu'on peut avoir, cette légende urbaine et les faits qu'on a au niveau des statistiques? O Brasil é o país do futebol. Não mais tanto em resultado, né, Raí? Mas é o país da cultura do futebol. Para homens, né? Cultura de futebol para homens. Esse é o mito fundador do Brasil. Então, tudo que vai além disso é uma conquista para nós. O esporte para mulheres, outras modalidades esportivas e o esporte para além da competição, para além dos habilidosos. Né? São todas questões que nós, apesar, né, de parecermos mais abertos, somos bem fechados e bem restritos, né, em termos de povo, né? Mas avançando rapidamente, tanto que esse ano, na Olimpíada aqui de Paris, nós temos na nossa delegação mais mulheres do que homens. Isso é inédito, é a primeira vez. Mas é um caminho de construção, né? É um caminho de construção. Mas que bom que você né, veio com essa imagem e de repente questiona e nos coloca aqui para pensar, né? Nem tudo é tão aberto assim, né? É isso aí. Eu posso ajudar nessa resposta do francês, que é só para complémentar, juste pour complémenter la réponse. Je crois que oui, l'image qu'on a à l'étranger du Brésil, souvent c'est la côte. C'est la plage. Et le Brésil, c'est beaucoup plus que ça. C'est à l'intérieur. Quand on va à la plage, on va à la mer, on voit les gens qui nagent, et on va au beach volley, le foot. Donc ça reste très fort. Mais tout le reste du Brésil, c'est beaucoup plus que ça. Le Brésil, c'est 17 fois la France. Il y a ça aussi. La France, aujourd'hui, il y a combien d'habitants? 60 millions, oui. 60 millions d'habitants. Le Brésil, c'est 220 millions d'habitants. 220 millions d'habitants. Donc, si on prend 20 millions qui pratiquent du sport sous la plage, on a l'impression que c'est tout le pays comme ça. Donc, c'est des images et des stéréotypes, comme on dit. Les clichés. Des clichés qui restent et qui, après, le reste du Brésil souffre. Merci pour ces précisions très intéressantes, Rai. On va voir une toute dernière question. Merci. Merci. Merci beaucoup en français. Merci beaucoup pour vos interventions vraiment très enrichissantes. Je m'appelle Kadiasso de l'organisation Football da Força. Donc Football da Força, c'est portugais parce qu'on a été fondé au Mozambique. Donc on empower les coachs pour qu'ils empower les filles sur les terrains. Et la question de la demoiselle m'a inspirée parce qu'elle a parlé de personnalités, de footballeurs, et pour moi qui sont censés être des rôles modèles, comme les Monsieur Rai. Et je pense que ça m'a fait revenir sur le point de comment changer les mentalités, comme l'a dit la dame, pour faire changer la société et revenir sur des valeurs qui sont importantes pour construire une société solide. Et donc ma question est, parce qu'on a beaucoup parlé politique, institutions, on est là pour ça, je sais, mais en termes de contenu, qu'est-ce qui a été pensé pour faire changer, pour ce changement des mentalités, pour construire ces rôles modèles, pour faire en sorte que
que les professeurs d'éducation physique actuels, que les coachs puissent inspirer cette jeunesse et puissent faire en sorte qu'ils deviennent les leaders de demain. Merci. Merci beaucoup. And if I may, I will, to complete the question, maybe if you can elaborate on the role of former athletes and sport professionals in your agenda now. Thank you very much. Acho que esse é um desafio, vou responder em português. Acho que esse é um desafio que não é só do Brasil, acho que esse é um desafio global. A gente vê exemplos muito diferentes de ídolos no mundo inteiro, né? A gente tem, no Instituto Península, a gente tem um programa específico para professores de educação física, que é um pouco do que você trouxe na sua pergunta. Trabalhar a formação de professores, dando essa visão mais ampla de qual é o papel do professor na formação e no desenvolvimento do aluno, vai ser chave. Se o professor de educação física só achar que o papel dele é ir lá e ensinar o esporte, aí a gente vai ficar só nesse... Vai, prepara a festa junina, dá aula de futebol e vai para casa. Mas o papel do professor, não só de educação física, né, é um papel transformador de realidade. Né? Então, eu acho que tem um desafio na formação de professores, no papel do professor e na valorização do professor como um todo, e do professor de educação física ainda mais. Porque a disciplina de educação física, pelo menos no Brasil, ela não é valorizada. Ela é uma disciplina quase vista como lazer, né? Ah, vai lá jogar uma bola, depois volta. Então, se a gente não enxergar a disciplina de educação física, né, componente de educação física, como um componente essencial, né, para promover a saúde e o bem-estar, e o professor não se enxergar valorizado, a gente dificilmente vai conseguir fazer esse movimento para essa geração como um todo. Né? E, então, a gente tem essa questão de valorização dos professores, para eles se enxergarem, e a constante formação desses professores, para que eles enxerguem o papel deles sempre como central na formação desses seres humanos. Né? Então, não sei se a Ana quer complementar. Acho que é isso. Se eu te respondi. Acho que é uma série de frentes. A qualificação, ou seja, a qualidade daquilo que se oferece para as pessoas, tem muita influência enquanto que se mobiliza, né, essas pessoas. Isso vai, quanto mais gente fazendo, mais presente no dia a dia. Então, ampliar as oportunidades de acesso com qualidade, né, e trazer dados de resultado, de impacto. Né? Então, ajudar, né, dados, resultados, pesquisa, isso tudo são questões importantes para convencimento, né, das pessoas. Obrigado. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des problématiques qui sont finalement assez partagées entre le Brésil et la France. Je pense ce que vous avez dit sur l'image un petit peu des professeurs d'éducation physique et de la place finalement du sport à l'école ou même également en France, il faut bien le dire, ça continue à être un petit peu, hélas, considéré comme quelque chose de mineur, même si on voit que les mentalités changent peu à peu. On espère que ça va continuer avec les mesures qui sont prises. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis sur cette table ronde, c'était extrêmement intéressant. Merci à tous pour votre participation, pour vos questions très pertinentes également. J'espère que ça va enrichir le débat. J'en vois certains qui ont chaud, donc c'est peut-être le moment d'aller se rafraîchir. Je vous propose une petite pause d'une vingtaine de minutes. On se retrouve à 15h50 pour une nouvelle table ronde, une dernière table ronde aujourd'hui, qui sera consacrée au suivi de l'impact de ces politiques avec justement toutes les questions d'évaluation des politiques sportives qu'on a évoquées tout au long de
de ces derniers échanges, on voit que c'est un élément évidemment extrêmement important que de pouvoir évaluer, quantifier un petit peu ces politiques qui sont mises en place. Donc on évoquera tout cela d'ici quelques instants, c'est-à-dire à 15h50. À tout à l'heure, merci.